Ora, sejam bem-vindos outra vez e neste vídeo vou fazer a comparação entre o Sporting e o primeiro classificado, o Benfica, nomeadamente para aferir em que campos é que o Sporting está a pecar, para não estar a jogar tão bem como teve em épocas passadas. Vou tentar não ir muito a fundo, para também o vídeo não ficar muito extensivo, vou tentar só marcar alguns detalhes que podemos ver nas comparações estatísticas entre as duas equipas. Aqui a primeira coisa que chama a atenção, obviamente, é a diferença na produção ofensiva entre o Sporting e o Benfica. Para começar, o Sporting aqui por acaso tem mais golos do que seria esperado marcar e o Benfica tem menos. Isto como um todo, obviamente, por o jogo. E também podemos reparar que defensivamente o Sporting sofre bastante mais golos que o Benfica. O sofrer golos por vezes pode ser relativo, mas neste caso o Sporting concede mesmo essas oportunidades, como podemos ver 1.03 pontos de jogo contra 0.60 do Benfica, que é uma diferença bastante grande. Outro detalhe aqui nesta diferença, e que poderia-se dizer facilmente que seria culpa do guarda-redes, porque o Sporting tendo mais golos feridos por jogo que golos esperados contra por jogo, seria esperado que fosse culpa do guarda-redes, mas isto não teria em conta um fator que é se os jogadores oponentes fariam remates com qualidade ou com qualidade acima da média. E neste caso eu fui verificar, o Adam fez os jogos todos, tendo sofrido 23 golos, o equivalente ao XG seria 21.7, no entanto, vendo o XGOT é 23.4, ou seja, apesar dos jogadores que marcaram gol contra ele não terem tido grandes oportunidades de golo, fizeram grandes execuções, pelo que não passa muito pelo Adam, mas também não é pelo Adam que também temos tido aspecto positivo, ou seja, tem sido um elemento ligeiramente acima da média, no que toca pelo menos na defesa dos remates. Podemos já ver aqui nos remates, por exemplo, que o Sporting não consegue rematar tantas vezes à baliza como o Benfica e tem uma pior eficácia. Se formos a ver a concentração dos golos esperados por jogo, reparamos que o Sporting aqui não tem ninguém, não tem um jogador que seja claramente uma referência, ao contrário do Benfica, onde podemos ver que temos o Gonçalo Ramos e temos o Musa, que costuma ser o seu suplente. Aqui no Sporting, o mais alto, ou seja, a referência ofensiva seria o Chermiti, neste caso, no entanto, é um jogo que é muito distribuído pelos jogadores ofensivos. E outra questão que podemos ver é que o Sporting não tem poderio aéreo portanto, nos cruzamentos, e até podemos reparar, ou seja, passos para finalização. O Sporting, cerca de 25% deles são para cruzamento, face ao Benfica, por exemplo, 36%, ou a média 27%. E isto nota-se quando vemos os cabeceamentos ganhos. E reparamos que o Benfica, por exemplo, tem lá centrais, tem o Otamendi e tem o Morato, mas também tem lá o Musa e tem o Gonçalo Ramos. Enquanto que o Sporting só tem centrais aqui à frente, o Inácio, o Luís Neto, o Santo Justo, o Coates, e lá aparece o Chermiti, não é? Mas 4 centrais estão em primeiro, ou seja, o Sporting ofensivamente não tem uma referência, basicamente. Não há uma concentração de oportunidades no jogador, não há um jogador para quem cruzar, porque até nem é uma questão, obviamente, que o Paulinho também tem uma grande falta de aproveitamento, mas fomos a reparar, o Gonçalo Ramos também é um jogador que marca menos do que seria esperado. No entanto, o que diferencia aqui é que o jogador consegue disputar lances aéreos, ou seja, consegue ter mais oportunidades, porque também há maior criação de oportunidades, não só pelo jogo aéreo, obviamente, mas neste caso é um grande fator. O jogador que aqui no Sporting começa a aparecer com esse papel é o Chermiti, mas já aparece um bocado tarde, diria. Acho que ao longo da época isto teria feito uma boa diferença. E tem tido um bom aproveitamento, tem estado a jogar bem, tem sido uma boa surpresa o Chermiti, obviamente. Também podemos reparar que defensivamente o Sporting, ou seja, isto já era meio esperado que o Sporting fosse uma equipa não tão ofensiva quanto o Benfica, no entanto era esperado que fosse melhor defensivamente, o que não tem acontecido, e mesmo em termos de recuperações no último terço, tem muito pouco, ou seja, uma equipa muito pouco agressiva em comparação com o primeiro classificado, neste caso com o Benfica, em que temos vários jogadores, portanto, do meio campo, o Orseno, o João Mário e o próprio Chiquinho, que conseguem fazer várias recuperações no último terço, e do lado do Sporting nem por isso, temos Manuel, Ugarte e Paulinho, com mais que uma por jogo. O que veio também complicar ao Sporting ultimamente foi a saída do maior criador de jogo que o Sporting tinha, que era o Pedro Porro, o lateral direito. Portanto, reparamos que o XA está muito concentrado nele e também, surpreendentemente, no Arthur Gomes. Ou seja, aqui neste caso, no Sporting, tirou-se uma peça fulcral, um grande criador de jogo, e se o Sporting já tinha problemas em criar oportunidades de golo
e concretizá-las, agora ainda fica mais. Acho que há que considerar os cruzamentos como um tipo de jogo, obviamente, não é só bola no chão, não é só bola na profundidade, há que considerar que em diferentes momentos de jogo há diferentes necessidades e falta aqui uma concentração num avançado, falta que um avançado consiga ganhar, disputar o jogo aéreo, um avançado de área consiga reter as oportunidades de golo. O que não acontece no Sporting, é tudo muito distribuído, é tudo muito com base no coletivo. E infelizmente não há muitas boas oportunidades dentro da área para finalização. Outro detalhe aqui que também é engraçado ver, que nota-se aqui a diferença para o Palhinha. Por exemplo, o Palhinha defensivamente era melhor, não era só questão da agressividade e no jogo aéreo. O Ugarte ainda tem trabalho a fazer no seu desarme, ou seja, passam por ele muitas vezes por jogo. Ele entra muitas vezes à queima, muitas vezes agressivo e não tem aquela capacidade de desarme e de leitura de jogo que o Palhinha tinha. São jogadores diferentes, obviamente, mas ele também consegue fazer aquele papel derivado da sua agressividade. E aqui o último plano que podemos ver, aqui um gráfico com dois eixos da finalização das equipas na Primeira Liga. Cada ponto é uma delas. Em que temos vários quadrantes, o ponto médio está ali marcado, ou seja, a interseção entre as duas retas, que basicamente temos ali os golos esperados por remate no eixo do X e os remates à baliza por 90 minutos no eixo Y, ou seja, basicamente a qualidade de cada remate e a quantidade de remates que se fazem à baliza. Quanto mais para cima, mais agressiva é a equipa ofensivamente, ou seja, mais remates faz, mais para o lado. É uma métrica qualitativa, ou seja, maior qualidade tem os remates. Temos aqui os 3 pontos, o Sporting, o Porto e o Benfica, que o Benfica não só ou seja, não é a equipa mais agressiva da Liga. Esse lugar aqui pertence ao Braga, que é uma equipa que remata muito. Ou seja, o Benfica é a segunda equipa que remata mais na Liga e é a equipa que tem a maior qualidade de remates, ou seja, a maior qualidade de oportunidades. E o Sporting está bastante atrás dos seus rivais, não só remata menos, como também cria oportunidades de menor qualidade. Ou seja, há aqui vários pontos no Sporting que poderiam ser corrigidos e deveriam ser corrigidos, obviamente, mas tudo também passa por uma composição equilibrada do plantel. Bem, aqui está a minha análise. Qual é que é a vossa leitura do que tem falhado no Sporting? Deixem like, comentem aí a vossa opinião, partilhem. Obrigado e até à próxima.